Ó, pessoal entrando. Vou pegar meu papel aqui, que eu sem papel não sou nada nessa vida. Luiz, oi Luiz. É ruim, né? Porque vocês me ouvem, mas eu não ouço vocês. É minha primeira live, então vocês me desculpem aí que eu tô aprendendo ainda. Então vai ser aí um aprendizado para todo mundo. E aí, Luiz? A Célia, ah, que legal. Priscila também vai falar pra gente na outra sexta-feira sobre Helena Collodi, legal. A Célia tá aí. Uhum. Tá bom o áudio aí pra vocês, gente? Tá? Alguém me fala, o áudio tá bom? Ah, legal. Beleza. Maravilha. Lucas. Bacana. A gente vai esperar um pouquinho até as 7, né? Que é o horário que a gente combinou com todo mundo. Tá ok, legal. Valeu, Célia. E tem que ser só por mensagem, isso que é mais engraçado das lives, né? Que eu não tô acostumada. Tô acostumada mais a trabalhar com o Zoom, né? No Zoom a gente vê a carinha de todo mundo e dá pra ouvir todo mundo. Aí fica melhor. Legal. Então tá. A gente vai falar do Sidônio hoje. Marquei muitas coisas, não vou conseguir, obviamente, ler tudo isso, pode ficar tranquilo. Mas esse é o livro de poesias completas do Sidônio Muralha, que a gente vai estar conversando um pouco. Ah, esse quadro, Luiz, é da Regina Menezes, lá de Londrina, que é jornalista também, artista plástica, né? Muito tempo ela já deixou o jornalismo, mas é artista plástica. Querida amiga. Legal. Legal, Pri. Que bom que tá claro. Eu tô aqui com duas luminárias do lado porque sempre que eu fiz transmissão pelo Zoom e tal, sempre foi de dia, né? Então não tinha problema nem com reflexo de óculos, nem com iluminação, que aqui no escritório é bem iluminado. Mas hoje é diferente, né? Hoje de noite, live no Instagram, tudo novo. Vamos ver. Eu tive que fazer de óculos, porque minha lente não tá corrigindo todos os meus problemas de miopia, astigmatismo, mais um outro aí que entrou. Aí a coisa tá ficando feia. Fadel, Evandro Fadel, que legal que você tá aí. Lu, Jonathan, bacana. Professor Giro Takahashi, que honra, que legal que o senhor entrou. Muito bacana. A gente vai esperar mais um pouquinho, mais 4 minutinhos para começar, para dar o horário. No começo ou mais no fim da foto? Acho que mais no fim, né? Tem mais gente. Faz vários, porque as caras... Não, a foto do homem arrastado, só pra eu saber. Ah, não, é mais pro começo. É. Legal. Mário entrou também, perdi umas pessoas ali. Você viu, Luiz? Que legal, o professor Giro tá aí também, muito bom. Adelaide, que legal, que legal. Ah, manda um abraço pro Ricardo, é o Ricardo que tava aqui me perguntando coisas, meu apoio técnico. Manda um beijo pra ele. Um beijo não, um abraço, tá bom. Abraço de longe, que agora é tudo de longe, né? Que legal, a Tânia também tá aí. A Julie. O Norbert. Que legal. Oi, Tânia. Bacana. Esse momento, assim, a gente pode falar oi pra todo mundo, né? Legal, Giro. Fê Coelho. Bacana. Muito bem, muito bem, muito bem. Ferzinha bonitinha. Legal. Vamos ver aqui.
Bonitinho. Então, como eu tava falando antes, assim, eu vou falar sobre Sidônio, ler um pouquinho para vocês de alguns poemas, não são todos esses, tá? Fiquem tranquilos. Na verdade, aqui tem vários livros do Sidônio, né, de poesia adulta, que é a poesia completa do poeta. Esse livro foi editado por uma editora portuguesa. Não temos no Brasil, só na estante virtual consegui. E lá na Fundação Sidônio Muralha também. Oi, Ju! Olha que beleza, minhas sobrinhas em peso. Que legal, que legal. O duro foi escolher, sabe, os poemas, porque tem tantos poemas muito, muito, muito legais que ficou difícil, assim, selecionar alguns para ler. Esse nhoque-nhoque dessa cadeira tá atrapalhando assim ou não? Não atrapalha muito? A imagem tá boa, beleza. Essa cadeira range um pouco, agora que eu me toquei disso. O som também tá bom, beleza. Ricardo aí no meu apoio técnico e de amor, sempre. Silvana, Elisa. Legal, não atrapalha. Álvaro é amanhã, a transmissão dele é amanhã. Ele vai falar sobre o rosa. Legal, que bom que tá fácil. Bacana. Bom, gente, são 19 horas em ponto. Não sei se para vocês aí, para mim é. Então, vou começar agradecendo, né, o convite do Luiz Andrioli, que pela Prosa Nova Produções Culturais convidou a gente para participar. São 10 autores diferentes que vão falar sobre 10 escritores brasileiros ou estrangeiros durante os próximos 9 dias, né? Hoje mais 8 dias. Ontem começou com o Jonathan falando do Vila Matas, hoje comigo falando do Sidônio. Amanhã vai ser Guimarães Rosa com o Álvaro Posselt. Depois eu falo a programação completa para vocês no final também. Então agradecer, né, esse convite do Luiz. É uma honra estar participando desse projeto com tanta gente bacana, muita gente bacana mesmo. Então, é o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Conte, eu sou jornalista de formação, né, trabalhei muito tempo na área, escrevo poesia e literatura infantil e juvenil e também pesquiso literatura para crianças e materialidades da literatura, história do livro e tal. Meu mestrado na UTF-PR foi em estudos de linguagem e tecnologia, onde eu estudei o livro digital interativo para crianças, né? Eu escrevi 3 obras para crianças, né? O primeiro é um livro de poemas chamado Na Casa Amarela do Vovô Joaninho Já Come Jujubas, que é quase um trava-línguas, né? E a orelha do livro foi feita pelo Giro Takahashi, que eu fico felicíssima que ele esteja nessa live. Muito, muito, muito obrigada, grande professor, grande editor, né? O segundo, depois veio Passarinho às 8 e pouco, que é um conto bilíngue, que tem bastante conteúdo extra na internet também, que entra a partir do livro, com o QR Code no final, ou o endereço, entra pelo celular, entra pelo computador de mesa, em todos os dispositivos, através do livro, né? E Os Jornais de Geraldine, que é uma novela já indo pro... Olha só, a Ana Muralha, que é sobrinha do Sidônio, entrou agora também, que legal. Então, Os Jornais de Geraldine, que é uma novela já indo pro juvenil, né? E no momento eu tô terminando um livro de poemas para adulto, né? Não é infantil. E tô até pensando, talvez num título em Céu a Pino ou Céu a Pino, não sei. Digam aí se vocês gostam da ideia. E também estou escrevendo uma outra novela infanto-juvenil também. Então, não sei em quanto tempo, não tem previsão nenhuma, mas estamos aí escrevendo. Bom, mas
vamos entrar aí no papo pelo qual eu estou aqui, né? Conversar um pouco sobre o Sidônio Muralha, e eu fico super feliz de estar falando dele nesse dia, né? Que coincidentemente é o Dia Internacional do Livro Infantil, né? Embora eu vá falar mais da poesia adulta dele nesse momento, né? Eu escolhi falar do Sidônio por vários motivos, né? Eu vou falar muito né, que é difícil tirar esse né, desculpa. Repetindo aqui, a minha primeira live, nunca fiz lives antes, então desculpa qualquer coisa aí, já pedindo desculpas antes. Então, escolhi falar sobre o Sidônio Muralha por diversos motivos, né? Um deles é que a gente está no centenário dele. Ele nasceu em Lisboa em 1920, em 29 de julho, né? Vai ser comemorado 100 anos. O nome dele inteiro é Pedro Sidônio de Araújo Muralha. E eu também tenho já lido muito sobre as obras dele, textos sobre ele. Céu a pino, gostei. É legal, Adri. Daio entrou. Oi, Daio. Então, também tenho lido muito sobre as obras dele e textos sobre ele, porque meu projeto para o doutorado parte de poemas infantis dele, né? É um projeto em materialidades da literatura, mas parte das obras infantis do Sidônio. Tá, então vamos lá. Bom, eu não cheguei a conhecer pessoalmente o Sidônio, né? Mas o meu marido, o Ricardo, e os meus sogros conviveram com ele, porque ele e a esposa, a doutora Ellen Butler Muralha, eram vizinhos dos meus sogros, né? Tinha até um portãozinho no meio dos quintais, assim. E a doutora Ellen é médica obstetra e ela fez os partos do Ricardo, do meu marido, e dos dois irmãos dele, e eram muito amigos, né? E a doutora Ellen é uma pessoa super ativa, hoje ela tá com 89 anos e dirige com toda energia a Fundação Sidônio Muralha, que funciona na casa onde ela nasceu, ali na Westfalen, no centro de Rebouças, em Curitiba. A fundação foi criada... É difícil, né, ficar lendo, acompanhando e falar ao mesmo tempo, mas tudo bem, vamos tentando aqui. Então, onde eu estava? Então, a fundação foi criada em 86, em setembro de 86, ou seja, 16 anos depois que o Sidônio faleceu, né? Ele faleceu em 82. E o Sidônio, ele é interessante por vários motivos, né? Ele escreveu bem poesia, prosa e literatura infantil. Ele se notabilizou mais pela poesia para crianças, né? A sua obra inteira tem mais de 20 livros para adultos e 15 para crianças, sendo 7, pelo menos, de poesia para crianças. Então, no Brasil, os livros do Sidônio continuam sendo editados, os livros infantis, pela editora Global, né? Então, 7 livros permanecem no mercado. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são. Aí, não sei se vocês estão vendo invertido aí? Então, né? Bom, A Televisão da Bicharada, A Dança dos Pica-Paus, Todas as Crianças da Terra, A Revolta dos Guarda-Chuvas, O Trem Chegou Atrasado, 7 Cavalos na Berlinda, ilustrados pela Márcia Zéliga, que é aqui de Curitiba, maravilhosa ilustradora, e Os Três Cachimbos. Esses são os livros infantis que continuam sendo editados aqui no Brasil pela Global Editora. Então, e em Portugal, 3 dos livros dele compõem o catálogo do Plano Nacional da Leitura 2027, que vai até 2027, do governo de Portugal. Então, eu tenho 2 deles aqui, que é o Rouxinol e Sua Namorada e Bichos, Bichinhos e Bicharocos. Então, o Bichos, Bichinhos e Bicharocos é de 1949. Então, para vocês terem uma ideia, né, foi o primeiro livro infantil dele. Ou seja, né, mais de 70 anos depois de lançada, a obra dele continua, né, a ser referência
literária, o que reforça o nome dele como clássico da literatura para a infância, e tanto no Brasil quanto em Portugal, né? Em Portugal até com mais força, porque eu encontrei esses 2 livros em supermercado, porque como está no Plano Nacional de Leitura, é bem fácil encontrar nos lugares, e é de uma editora grande, que é a Porto Editora, né? Uma editora muito grande lá em Portugal. Então, aqui no decorrer da nossa fala, eu vou ler para vocês alguns dos poemas infantis e vários dos adultos, né? Mas eu vou contar um pouquinho para vocês da história do Sidônio antes, né? Então, Sidônio é considerado um poeta neorrealista, do começo do neorrealismo. Ele participou da primeira fase do neorrealismo português. E em Portugal, o neorrealismo começou em 39, ou seja, o Sidônio tinha 19 anos. E essa corrente se preocupa muito com o social, com os mais pobres, tem uma tendência marxista. E os neorrealistas fizeram oposição ao Estado Novo, ao regime do Salazar, né, que estabeleceu um regime inspirado no fascismo italiano. E oficialmente o movimento neorrealista em Portugal termina em 74, com a Revolução dos Cravos, quando Portugal retornou à democracia, né? Ele lançou seu primeiro livro, chamado Beco, em 1941. Em 42, ele editou Passagem de Nível. O Passagem de Nível fez parte de uma coleção chamada Novo Cancioneiro, que trouxe os neorrealistas, né? Que foi o grande boom assim, dos neorrealistas, que reuniu poesia de vários autores que contestavam o regime de Salazar. O Sidônio fez ciências econômicas e financeiras em Portugal, e depois ele fez administração de empresas na Universidade de Louvain, na Bélgica, e se tornou um alto executivo da Unilever, né, empresa pela qual ele viajou o mundo todo. E durante o governo do Salazar, o Sidônio deixou Portugal, né, ele e vários escritores, e ele também é conhecido como poeta viajante, né, porque ele andou por mais de 20 países. Ele emigrou com 23 anos, em 1943, para o Congo belga, o Congo que depois virou Zaire, que agora é a República Democrática do Congo. Foi para lá em 43. Em 44, ele se casou por procuração com uma mulher portuguesa, que se chamava Maria Fernanda de Almeida. Ela estava em Portugal, ele no Congo. Depois ela foi para lá e eles tiveram 4 filhos, né? A Alexandre, a Beatriz, o José Ricardo e o Mário Jorge. E o primeiro livro dele é de 1941, mas só em 49, 50, que ele vai publicar o seu primeiro livro de poemas para crianças, que é, como eu falei, o Bichinhos e Bicharocos. Em 1960, vou aproveitar aqui agora para vocês, vou ler um poema aqui do Bichinhos e Bicharocos, que foi o primeiro livro dele. Ele se chama Joaninha. Eu acho que eu gosto de Joaninha, né? Vocês sabem. Vamos lá. Joaninha. A Joaninha bonita, que mora a meio do caminho da Rua das Violetas, tem um vestido de chita, todo ele encarnadinho e cheio de bolinhas pretas. E quando a gente lhe diz: Joaninha, voa, voa, não me digas que tens medo, se voa será feliz que teu pai está em Lisboa, foi lá comprar um brinquedo. A Joaninha responde: se és amigo verdadeiro, não me digas voa, voa. Voar sim, mas para onde? O meu pai não tem dinheiro para ter ido a Lisboa. E a Joaninha bonita lá se fica no caminho da Rua das Violetas, com um vestido de chita, todo ele encarnadinho e cheio de bolinhas pretas. Então aqui é um dos poemas do primeiro livro do Sidônio, né? Em 1960, quando o Congo belga fervia, a Priscila entrou, Priscila trabalha na fundação, contribuiu imensamente aí para todas as pesquisas, está sempre contribuindo com a gente. Então, em 1960, o Congo belga estava fervendo, porque foi quando ele se tornou independente. Oi, Márcia. E aí ele e a família foram morar em Bruxelas e ficaram 2 anos por lá. E ele viajando muito a trabalho por vários países. Em 1962 é que ele se estabelece no Brasil e vai morar em São Paulo. E aí ele entra para a história da editorial do país, né? Ele cria a editora Giroflé,
junto com dois outros portugueses, que foram o escritor Fernando Corrêa da Silva e o pintor Fernando Lemos, né? 2 portugueses também. E essa é uma história interessante porque a Giroflé é considerada uma das primeiras editoras infantis do Brasil. Eu não me lembro se é a Fanny Abramovich ou a Nelly Novaes Coelho, eu acho que a Fanny, se não me engano, ela afirma num dos textos sobre ele que a Giroflé foi a primeira editora só de infantil no país. Eu vou dar uma confirmada ainda nessa história para saber se foi uma das primeiras ou se realmente foi a primeira que fez só infantil. A Giroflé, infelizmente, durou pouco tempo, teve só 5 publicações, mas já começou, né, incluindo o famoso Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, que continua sendo editado, publicado até hoje pela Global, também pela Global Editora. A Giroflé, ela revolucionou o padrão de livros para crianças. Então, eram livros compridos, assim, que lembravam o pescoço de uma girafa. Foi a primeira vez que se usou fotografia em vez de ilustrações para livros infantis. Enfim, ele inovou em vários pontos do mercado editorial para criança, né? Olha só, Raimundo Noras entrando aqui, um super pesquisador do Sidônio. Nossa, que responsa que eu tô aqui. Então, Giroflé revolucionou nesse momento, assim, inovou no mercado editorial de livros infantis. A primeira esposa dele a primeira esposa dele faleceu em 78 e no ano seguinte, em 79, ele se casou com a doutora Ellen Butler Muralha, que eu já falei antes para vocês, e veio morar em Curitiba. E ele faleceu pouco tempo depois, 3 anos depois, em 8 de dezembro de 82. Então, assim, aqui é um pouquinho, né, que eu trouxe para vocês da história de vida dele, bem rapidamente, né. Na literatura, ele brincava sempre com a linguagem, sempre lúdica, para explorar vários temas. Ele gostava muito de animais, então tem muitos livros, eu arrisco afirmar que a maioria dos poemas infantis dele tratam de bichos e de pássaros também. Ele gostava muito de pássaros. Ele brinca muito com figuras de linguagem, usa muito o humor e a ironia e até o nonsense muitas vezes, né? E ele foi também importante porque foi um dos pioneiros da literatura infantil sem compromissos didáticos, né? Sem ver a literatura infantil como um mecanismo de introjeção de valores morais tão ao gosto da época, né? Porque na época os livros infantis queriam sempre passar aí um valor moral, né? Então, eu vou ler para vocês agora 2 poemas infantis, para não dizer que eu não falei do infantil nessa live. Então, aqui da televisão da Bicharada, esse aqui eu acho muito bonitinho, ó, que se chama Boa Noite. A zebra quis ir passear, mas a infeliz foi para a cama. Teve que se deitar, porque estava de pijama. Esse é o Boa Noite. Aí A Dança dos Pica-Paus, esse aqui, a gente tem o Anúncio, por exemplo. Vamos ver aqui. Ó, tem o ursinho aqui todo picadinho com bolotinhas. E diz assim: Anúncio. Este é o anúncio do urso esfregando a pele, cheia de marcas vermelhas. Urso procura mel que não tem abelhas. Então, esses 2 só para vocês terem um gostinho dos poemas infantis do Sidônio. Na poesia adulta, a gente percebe o perfil realmente neorrealista dele, né? Sempre preocupado com questões sociais, sempre crítico e sempre preocupado com as crianças, né? Num livro que se chama Os Olhos das Crianças, que é de 63, ele traz, por exemplo, o poema Debaixo da Ponte, que eu vou ler para vocês. Esse livro é interessante enquanto livro, né, a materialidade dele, porque eles têm folhas soltas, ó. Tá vendo? Os poemas ficam em folhas soltas.
Esse aqui tá até dedicado pro meu sogro e pra minha sogra pela Ellen. Então vamos lá. Debaixo da ponte. Ponte com gente de dia e embaixo só o riacho. De noite, ponte vazia e o drama tremendo embaixo. Tremendo de frio o drama, forma boiar no riacho, formas na pedra da cama, à margem da lei, embaixo. Embaixo sim, porque não? Se pode descer mais baixo, na pedra e na escuridão, ou a boiar no riacho. Não são estrelas, são cabelos, ondulando no riacho, e a ponte sem pesadelos, tem pesadelos embaixo. Ponte com gente de dia, e embaixo só o riacho. De noite, ponte vazia, e o drama tremendo embaixo. Quer dizer, né, a realidade das crianças de rua aí, né? Então, a gente já percebe aí esse comprometimento dele, essa preocupação com as crianças. Na poesia dele, em geral, e eu tô usando esse livro aqui, que é Obras Completas do Poeta, que é uma edição portuguesa que infelizmente não tem no Brasil. A gente consegue na estante virtual, em sebos ainda algumas edições, foi assim que eu comprei. Então, o conjunto de poemas deles para adulto, a gente percebe, além dessa preocupação com as crianças, a preocupação com as mulheres excluídas também. Ele tem um poema, por exemplo, que fala de uma velhinha, que mesmo velhinha tem que trabalhar na casa de outra pessoa. O da moça que teve que fazer um aborto, né, pela situação da época, do que achavam das pessoas. Ontem o Jonathan falou muito sobre o não lugar, né? Então vou usar essa palavra aqui. Então tem vários sobre o não lugar das prostitutas, por exemplo, né? Ele tem vários poemas que falam de prostituta. Muitos poemas sobre a miséria humana, sobre a pequenez dos homens, da humanidade. Muitos poemas políticos, muitos sobre saudade de Portugal e fala também das questões, obviamente, políticas de Portugal. E muito sobre a própria poesia como forma de denúncia, né, e de resistência também. Bom, tem alguns poemas que, lendo hoje, parece realmente que foram feitos agora, assim, para a nossa realidade. Então, assim, em relação à crítica à humanidade, né, eu vou ler para vocês o Soneto da Viagem a Marte, 239... 239. Gente, vocês me desculpem que eu não tô dando conta. Olha, o Raimundo Nora está falando que infelizmente também já não tem em Portugal, está esgotado. É fundamental uma reedição da obra de Sidônio. Super apoio. A gente tem que conseguir isso e até quero conversar com você depois, Andrioli. Vamos agitar esse negócio aqui. Então, Soneto da Viagem a Marte. O tempo não tem sul e não tem norte. Seja qual for a hora de quem parte, não tem fronteiras, não possui estandarte. Quem for a Marte irá sem passaporte. Nós teremos partido para a morte, quando os homens partirem para Marte. E embora Marte já não nos importe, importante ao futuro é importar-te. Importante ao futuro é quando a Terra falar da fome e descrever a guerra, como histórias lendárias de gnomos. Os dias forem lúcidos, translúcidos, e a vida, ao sabor dos dias lúcidos, se esqueça dos selvagens que nós fomos. Tem um outro também que é O Homem Arrastado, 254, que ele parte da imagem de uma foto que ganhou o Pulitzer em 66, uma foto do Kiyoshi Sawadi. Bom, eu lendo vocês vão perceber aqui o que é. Chama-se O Homem Arrastado. Um japonês tem um aparelho fotográfico. Um japonês fotografou o drama. Um japonês ganhou um primeiro prêmio. Um japonês ficou satisfeito e sorridente. E o drama permaneceu na fotografia, patente e evidente e brutal, como um estilhaço de bomba, como um estilhaço de insulto,
como um estilhaço de lama, sujando a memória dos homens que não deviam ter memória, porque dói guardar imagens assim. Um humano abrindo sulcos na poeira, morto e arrastado por um carro blindado, com 2 soldados felizes em cima, como se levassem para casa um peru na véspera de Natal. Imagem absurda, mas de uma realidade fixada para sempre na retina do século, que poderão pensar dela os homens do futuro quando o balanço de contas for fechado, com um saldo de humanidade tão deficitário que a falência da nossa época tenha que ser decretada? Que pensarão as mães daqueles 2 soldados inebriados de álcool e alegria? Que pensarão eles da mãe do homem arrastado pelo chão de pés atados e braços inertes? Será que pensarão alguma coisa? Será que pensarão que ele nasceu, cresceu, amou, foi amado e teve mãe? Ou será que eles pensam que é melhor não pensar e que ter mãe é um acidente idiota e que mais vale não ter mãe, porque ser lembrado em lágrimas é morrer 2 vezes? As lágrimas queimam, as lágrimas são corrosivas, e há quem cegue de tanto chorar e fique mais calmo depois de cego, porque já não pode ver esta fotografia do morto arrastado pelos vivos, triunfalmente na poeira do que chamamos civilização. Quero fazer apologia dos cegos que não poderão olhar este instantâneo, primeiro prêmio internacional, festejado e aplaudido pelas altas qualidades que possui. Feliz o homem que via e que não vê, via a rua, via a lua, via a manhã, via Tibela, via Tinua, via Tinã. Feliz o que não vê. Digo isto, mas não sinto. Reconheço que estou errado. A raiva me faz errar como se também estivesse cego. É preciso ver esta fotografia, olhar bem a inutilidade desse gesto de arrastar um cadáver atrás de um carro blindado, de braços inertes e pés atados. Os cegos têm olhos atados, nós não temos, e podemos desatar aos gritos, para que os corações despertem, para que os corações se desatem. E é urgente desatar os corações, desatar os pés, desatar as mãos, para que não haja mais crimes como este, do morto arrastado atrás de um carro blindado, com 2 soldados em cima, indecentemente felizes. É urgente libertar os corações de toda esta inércia, indiferença, estupidez, ou os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos terão a persegui-los como um pesadelo. A imagem cruel, apodrecida, violenta, do morto arrastado na poeira, humilhado para além da morte, mas mais vivo do que todos os vivos, porque ele cospe no rosto da gente, sangue e pó e a verdade vergastada de que somos humanos por simples coincidência. Então esse é o Homem Arrastado, né, que fala dessa foto, que foi tirada por um fotógrafo japonês na Guerra do Vietnã e ganhou o Pulitzer de 66. O nome do poema é O Homem Arrastado. Bom, vamos lá. Então, assim, o Sidônio, ele escreveu para adultos e para crianças, ele sabia se comunicar muito, tanto com um público quanto para outro, e ele realmente não tem idade. Como diz o poema dele, que chama As Razões, que está no livro Pássaro Ferido, de 72. Deixa eu achar aqui para vocês. 237. Ele diz assim, é uma porrada esse poema mesmo, Le Prévost. Olha só, As Razões. Afinal descobri, não tenho idade. Nasci a 29 de julho, 100 anos. Onde vivi, invernos não havia. Viajo contra a rotação da terra. Nunca fui rico para ter tal luxo. Fala que eu coloquei a foto. Nasço todos os dias, manhã cedo. Se o corpo quer descanso, não lhe dou. Acredito na vida e no futuro. Conheço a linguagem das crianças. Canto, e esse cantar é renovar-me. E para lá de tudo, tudo mais, não tenho tempo para ter idade.
Eu acho esse poema muito legal, porque realmente ele não tem idade. Os poemas dele, embora falem de coisas muito específicas, assim, de dramas específicos que no momento, né, ele via, são poemas de hoje. Só para falar que o Ricardo postou aí o link com a foto que fala do poema O Homem Arrastado, a foto de verdade. Então, se vocês quiserem conferir depois, dá para ver lá. Foi uma foto premiada com Pulitzer na Guerra do Vietnã. Então, olha só, tem uma outra coisa interessante também. O Sidônio era amigo de muita gente da cena literária, assim. Então, ele era amigo da Cecília Meirelles, ele era amigo do Carlos Drummond de Andrade, ele era aqui da Helena Collodi, da Fanny Abramovich, que tem uma obra vasta para o público infantil também, é uma das maiores estudiosas da literatura infantil e juvenil do país. Ela faleceu em 2017. Também era amigo da Nelly Novaes Coelho, que também faleceu em 2017, que é uma crítica literária e também grande pesquisadora da literatura infantil e juvenil, né? O Noras está de Portugal assistindo a live, um grande pesquisador do Sidônio. Ele está dizendo que Pássaro Ferido é um dos melhores livros que li. A antologia não tem o pórtico que é das mais brilhantes prosas poéticas. Pois é, eu queria ter todos eles separados, ainda não consegui, Raimundo. Um dia eu ainda vou conseguir. Meu sonho de consumo é ter um livro da Giroflé, se alguém achar por aí, porque eu não acho mais nem na estante virtual, porque eu não tenho nenhum. Tem na Fundação, mas são super raros, assim, e eu queria muito ter um. Bom, então ele era amigo de várias pessoas, assim, dessa cena literária. Então, aqui em primeira mão, eu vou trazer para vocês, graças à doutora Ellen e à minha querida Priscila Angélica, que estão lá na Fundação, e sempre que eu peço alguma coisa, elas providenciam e elas abrem, né, todas as portas lá na Fundação Sidônio Muralha. Olha que legal, gente, isso nunca foi lido em público assim, ó. Olha aqui, estão vendo? Carlos Drummond de Andrade, toda a letrinha dele. É uma carta que o Sidônio fez em 13 de maio de 78. Vou deixar mais ou menos aqui, só para vocês verem a letrinha. Ele diz assim: Rio, 13 de maio de 1978. Caro Sidônio Muralha, obrigado por todas as crianças da Terra. Acho que você alcança neste livro aquele estado ideal de poesia que fala profundamente ao espírito infantil e ao ser humano em geral. Que simplicidade e que beleza tocante. Abraça-o cordialmente, o Carlos Drummond de Andrade. Olha que legal, né? Aqui ele fala do Todas as Crianças da Terra, que é esse livro aqui que continua sendo... Só um pouquinho aqui... Que continua sendo editado pela Global, Todas as Crianças da Terra, que é muito legal também. E aí eu vou ler para vocês outra carta também maravilhosa. Aqui, essa aqui ele já digitou, ó, o Drummond já digitou e ele assinou aqui com a letrinha dele. Diz assim: Rio, 14 de maio de 79. Caro Sidônio Muralha, tantas fineses a agradecer-lhe, e o tempo fugindo como água nas mãos, estas mãos de 70 e muitos anos. Tanto bichos, bichinhos e bicharocos, nas duas edições, cada qual mais atraente, como nesta coisa encantadora que são os poemas de Filman Coller, encontro a marca de sua humanidade poética, para quem a vida é um todo sensível. Bichos e gente unidos na mesma essência, com humor e coração. Ele fala em francês porque eu li o Filman Coller em francês. Você anulou, com humor e coração, você anulou a fronteira entre uns e outros, desvendando-nos as verdades profundas da natureza. Olha que interessante agora. Seu telegrama de março ajudou-me a romper o desânimo da gripe. Foi um mês difícil, com doentes em casa e sem empregada. Isso atrasou muito minha correspondência, já de si impontual, apesar da vontade que tenho de mantê-la em dia. Vou ver se do fundo da minha falta de jeito
mando a Alexandre Cabral uma palavra de conforto na hora triste que ele está vivendo. Por tudo, o abraço de agradecimento pleno e cordial do seu Carlos Drummond de Andrade. O Alexandre Cabral, que o Drummond fala aqui nessa carta, era o melhor amigo do Sidônio. Ele saiu de Portugal para o Congo junto com o Sidônio. Eles viajaram muito juntos também. Então tem muitos poemas do Sidônio que fala dessa amizade dele com o Alexandre Cabral, que também era um escritor. Olha só, Mário, filho do Sidônio, assistindo. Muito legal, gente. Que legal. Tá muito bacana isso aqui. Então, tinha muitos poemas que ele citava esse escritor e amicíssimo que era o Alexandre Cabral, né? Então, ele fala aqui também nessa carta do Film en Colère, que é um livro que ele fez no Brasil, mas fez em francês, né? Que foi ilustrado pelo Fernando Lemos, que junto com ele criaram a editora Giroflé. E aqui, eu vou ler para vocês, meu francês está péssimo, né? Mas eu vou ler para vocês, só para vocês verem que legal, dá pra gente perceber o ritmo e as rimas dele, mesmo sem entender a língua, né? Isso que é muito legal, por isso que o infantil prende muito a criança, né? A poesia infantil também pela rima e pelo ritmo. Mesmo que ninguém entenda nada de francês, e até porque meu francês é muito ruim, mas le perroquet gris. Un perroquet a voulu boire un whisky, ce qui est rare. Et après avoir bu, il a dit merci. C'était un perroquet très poli. Face à lui, il y avait un miroir. Et c'est ici que se complique l'histoire. Je vois un oiseau, a crié le perroquet. Mais je dois me tromper, car je n'ai jamais vu un oiseau parler. Je vous promets de ne plus jamais boire, mais s'il vous plaît, enlevez-moi ce miroir. Então é um poeminha divertido que fala da história de um papagaio cinza que queria beber uísque, né? Ele bebeu, tinha um espelho na frente dele e ele disse: eu vejo um pássaro, mas eu devo estar errado, porque eu nunca vi passarinho falar, né? Aí ele promete nunca mais beber se alguém tirar da frente dele o espelho, né? Olha lá, meu sogro, Luiz Fernando Coelho, falando, eu era vizinho do Sidônio. É isso aí, muito legal. Bom, então, mas é só para ver que as rimas e o ritmo são contagiantes mesmo em outras línguas, né? Ele também fez poemas para Cecília Meirelles, eles eram amigos também, e no livro Que Saudades do Mar, ele tem chama Três Poemas para Cecília. Aí são, obviamente, 3 poemas diferentes, e tem um que se chama Música, que eu vou ler para vocês, que tá na 170. Vamos ver aqui. Música. Feliz corria e incauta, e o vento sua trança destrançava, enquanto um som de flauta flutuava. Quantos anos passaram para que seu cabelo de ouro e espiga se cobrisse de neve? Se alguém o souber, que diga. Ou não diga, para que dizê-lo, se algum cabelo ao vento já não é o seu cabelo. É o de outra menina incauta, que não sabe que cada esquecimento tem escondido um som de flauta. Olha esses versos, que não sabe que cada esquecimento tem escondido um som de flauta. É muito legal, né? Então, bom, tem um poema que eu gosto muito também, que se chama O Jardineiro Míope, tá na 184. 184. E ele é assim: O Jardineiro Míope. O jardineiro míope levanta-se às 5 horas e vai dar alpista às flores. E a seguir rega os pássaros. E enquanto vai regando, vai dizendo: que bem que cantam as minhas papoulas. Um dia, a Liga das Senhoras mais bondosas do mundo teve um gesto malvado e ofereceu óculos ao jardineiro míope.
que ajustou implacavelmente as imagens, perdeu toda a poesia e viu tudo de maneira tão clara que teve a ideia escura de pedir um emprego de funcionário público. Enquanto a presidente da liga mais bondosa do mundo, subia para o céu e se sentava à mão direita de Deus Padre, que lhe enfiou uma bofetada divina que todos nós ouvimos em forma de trovão. Não é sensacional? Ele é super irônico e passa todos os recados, assim. Engraçado que ele passa recados sociais, inclusive, e de costumes e de tudo, dentro do humor, também dentro da ironia, e também alguns muito, muito pesados, né? E para finalizar minha fala, que eu já estourei aqui o meu tempo, né? Eu vou ler mais 2 últimos poemas. Um dele é mais... Aliás, se alguém conhece Sidônio aqui em Curitiba, provavelmente conhece principalmente pelo poema chamado Roteiro, que ficou muito famoso também, porque o Requião adorava falar esse poema, né? Então, eu não vou deixar o roteiro de fora e vou ler para vocês. Ele diz assim: parar, não paro. Esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. Pago embora seja raro, mas homem não tem avesso, e o peso da pedra eu comparo à força do arremesso. Um rio, só se for claro, correr sim, mas sem tropeço. Mas se tropeçar não paro nem mereço, e que ninguém me dê amparo, nem me pergunte se padeço. Não sou, nem serei avaro, se caráter custa caro, pago o preço. Esse é um dos mais conhecidos dele aqui. Puxa vida, lhe pediria o soneto imperfeito da perfeita caminhada, se puder. Ver se eu consigo achar aqui no meio de todos eles aqui. Vamos ver lá. Um outro que eu separei, com o qual eu queria terminar a princípio, né? Gente, eu tenho um monte aqui, né? Se vocês quiserem, a gente fica a noite inteira. Mas do que eu preparei por aqui, ele se chama SOS e que me falou bem alto nesse momento em que a gente vive hoje. Página 187. 187. SOS. Maria está doente, já quase não fala. Gente do mundo, gente, vamos salvá-la. Telegrafem ao sul, ao norte, alguém responderá, alguém. É perseverante a morte, mas nós também. Gritemos aos 4 ventos antes do romper do dia. Precisamos de medicamentos para salvar Maria. Um inventor feliz utilizou o amor como força motriz, mas quem salvou Maria é que a história não diz. Se ela dissesse, diria que os homens foram irmãos no espaço de 1 hora. Apertaram as mãos, deitaram as armas fora. Soldados foram de férias, sonhadores profissionais falaram de coisas sérias. E até mesmo generais de difícil convivência, enquanto o povo dançava, fizeram a continência à vida que despertava. E se a história for esquecida, o SOS de Maria devolverá à vida o que recebeu um dia. A vida está doente, já quase não fala. Gente do mundo, gente, vamos salvá-la. Eu acho que esse é bem um recado legal para a gente deixar aqui. Puxa vida, Noras, eu não sei se eu vou achar o poema. Você sabe de qual livro que é? O poema que você pediu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele me responde aí, porque aqui tem todos os poemas dele publicados, né?
Eu acho que ele não tá vendo assim. Passagem de... Ah, tá no passagem de nível. Então, só um pedaço, um pouquinho aqui, gente. Vamos ver lá. Passagem de nível. Passagem de nível é o segundo dele, então deve estar aqui na ordem. Então, Noras, que é um grande pesquisador lá de Portugal, que tá na live, tá pedindo para eu ler Soneto Imperfeito da Caminhada Perfeita. Olha aqui, ó, eu tinha selecionado, tá escrito aqui em cima ler, mas como eu achei que não ia dar no tempo, e realmente não ia, né, a gente já passou do tempo, mas vamos lá então, Noras, legal que você lembrou desse. Soneto Imperfeito da Caminhada Perfeita. Já não há mordaças, nem ameaças, nem algemas que possam perturbar a nossa caminhada, em que os poetas são os próprios versos dos poemas, e onde cada poema é uma bandeira desfraldada. Ninguém fala em parar ou regressar, ninguém teme as mordaças ou algemas. O braço que bater há de cansar, e os poetas são os próprios versos dos poemas. Versos brandos, ninguém nos peça agora, eu já não me pertenço, sou da hora, e não há mordaças, nem ameaças, nem algemas que possam perturbar a nossa caminhada, onde cada poema é uma bandeira desfraldada, e os poetas são os próprios versos dos poemas. É maravilhoso também, olha, me arrepia todo. Muito, muito boa lembrança, Noras. Gente, olha só que legal. Estamos em 45 pessoas aqui. Super agradeço a participação de vocês. Uma coisa importante, ele escreveu prosa também, acho que alguém perguntou aí, escreveu prosa. Infelizmente, os livros de adulto dele, tanto de poesia quanto de prosa, ele... Esqueça o tempo, Andrioli, libera tempo para ela. Então, que legal, Valéria, que bom que você gostou. Então, infelizmente, os livros de adulto dele, a gente não tem nem no Brasil, nem em Portugal mais. Mas, nossa, tenho muita vontade de batalhar por isso também, junto com a Fundação. Quem sabe, Andrioli, a gente não faz um projeto aí junto com a Fundação e consegue refazer esses trabalhos, pelo menos a poesia, mas, nossa, tem tanta coisa, né? Mas a gente tem que partir de algum lugar, assim. Então, eu queria agradecer primeiro todo mundo que tá aqui, agradecer muito a Fundação Sidônio Muralha, a Priscila Angélica Santos, que é colaboradora da Fundação, a quem eu sempre recorro, perguntando uma coisa, perguntando outra coisa, acho que ela não aguenta mais, tanto eu perguntar coisas para ela. Ó, o Andrioli liberou, eu vai falando aí. Lê mais uma, Rosângela. Mas assim, antes de eu ler mais alguns para quem quiser continuar comigo, eu quero primeiro agradecer o convite do Andrioli, de reunir esses 10 escritores para falar durante 10 dias sobre grandes escritores que a gente tem no Brasil e fora do Brasil. Então, todo dia, começou ontem com o Jonathan falando do Vila Matas, do Henrique Vila Matas, o catalão. Hoje comigo falando do Sidônio. Amanhã a gente vai ter na Quarentena Literária o Álvaro Posselt, meu amigo, falando sobre o grande, o gigante Guimarães Rosa. Sigam lá no Instagram, Álvaro Posselt. No sábado, dia 4, vai ter o Luiz Felipe Leprevot falando de Manuel de Barros. Se eu não falasse do Sidônio, eu falaria do Manuel de Barros, que tá no meu coração, que eu amo muito. Manuel de Barros, ele vai falar sábado, o Luiz Felipe Leprevot, sempre às 19 horas. No domingo, o Márcio Renato dos Santos vai falar sobre o Jamil Snege. Na segunda, dia 6, o Carlos Machado vai falar sobre o escritor francês Patrick Modiano, que ganhou o Nobel de Literatura em 2014. A Daniele Heck vai falar sobre a grande Hilda Hilst também, na terça-feira, dia 7. O Luiz Andrioli vai falar sobre o Rubem Fonseca, no dia 8, quarta-feira. A Joema Carvalho vai falar sobre William Shakespeare, na quinta-feira, dia 9.
E a gente finaliza na outra sexta-feira com a nossa querida Priscila Prado, falando sobre a nossa Helena Colodia aqui do Paraná, aqui de Curitiba, né? E a Paula dizendo que ama Manuel de Barros também. Então é isso, gente. Olha, eu vou fechar protocolarmente aqui às 19h48, em vez de meia hora, deu um pouco mais aí. E vou ler mais alguns aqui para quem quiser me acompanhar mais um pouquinho. Convidando então todo mundo a continuar na quarentena literária, que vai seguir aí por mais 8 dias, com muita gente legal, falando de muitos escritores bem bacanas. Então, bacana é uma palavra que não é tão bacana, né? De escritores realmente maravilhosos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O velho doente. Agora a chuva cai no seu rosto. Não chora, mas tem o mesmo gosto. Deitado no chão molhado, a hora resvala ao seu lado. Agora a cidade o esmaga. Chove fora e dentro naufraga. Tanta palavra perdida e tanto que ficou para dizer. Agora que se estava habituado à vida, vai morrer. Esse aqui também é interessante, chama Telegrama ao Poeta. Ele falou muito sobre poeta. Obrigada, Valéria Muralha. Ele tem muitos poemas que falam sobre a poesia e o ato de se fazer poesia, e do poeta estar sempre atento, alerta e ligado à realidade. Telegrama ao Poeta. Poeta, mantém o estado de vigília. Está atento, não adormeças. Quando os pássaros dormem, as plumas são fofas, mas o canto é ausente, as asas inúteis e as cabeças decapitadas. Para os poetas estarem sempre alertas. Esse aqui também é interessante, deixa eu ver aqui. Gente, já tem tanto marcado aqui que é difícil assim a gente escolher. Tem Quando São Paulo Só Tinha 4 milhões de habitantes, é um dos livros dele. Ô, Damiane, eu separei um aqui, uma parte, porque ele é um poema só, enorme, mas aqui tem uma parte que diz assim: no ano de 1964, quando São Paulo só tinha 4 milhões de habitantes, o medo apertava o coração dos homens e quase todos faziam vênias às convenções e ao dinheiro. Vendiam-se e às vezes custavam baratíssimo. Era um verdadeiro negócio vender e comprar pessoas, havia ótimas oportunidades. Ao sabor da bolsa, transações eram feitas e fechadas ao câmbio do dia. Que estranho momento esse da história da humanidade, quando o homem vendia e alugava o homem e muitas vezes tentava destruí-lo, enquanto uma força prodigiosa varria a face da terra, assoprava as crinas dos cavalos selvagens, tingia de vermelho as cristas dos galos, enfunava as saias das mulheres, ondeava searas, chicoteava o mar e acendia fogueiras nos olhos, altíssimas fogueiras, tudo incessante e num permanente equilíbrio, mas com um apelo no fundo, desesperado e urgente. E a vida continuava indestrutível. A Célia perguntando que livro é esse. É Obras Completas do Poeta, Sidônio Muralha. É uma edição portuguesa, que a gente está discutindo como é que a gente vai fazer para publicar no Brasil, que ele precisa ser reeditado. E aí, vamos lá. Aí tem uma parte que é continuidade desse mesmo poema, que diz assim: e quando os astronautas voltaram do exílio do teu gesto, repartiram o júbilo que trouxeram em partes iguais, para que todos tivessem o seu quinhão de alegria. E eu escrevi este poema simples, com a simplicidade de quem levanta uma ânfora para aplacar a sede de desertos invisíveis.